Ei, você sabia que o verdadeiro conflito muitas vezes está dentro de nós mesmos? Principalmente quando nós damos ouvido à palavra de Deus. Passamos a ter um conflito, uma guerra interna na nossa mente, no nosso coração. E nós vimos na palavra homens e mulheres que decidiram acreditar na palavra de Deus. E isso não é diferente conosco. É como se a gente entrasse dentro de um quarto escuro, queridos, cheio de bagunça. E no meio dele, quando a gente fechar a porta, alguém acendesse a luz e a gente começasse a enxergar o quão bagunçada está a nossa vida. E Jesus, ele veio fazer isso. Ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, não permaneça na bagunça, não permaneça na mentira, na morte. E escuta, eu lendo Marcos capítulo 5, de versículo 21 a 24, fala que Jesus estava chegando de viagem. À beira do mar havia uma grande multidão. E lá, no meio da multidão, se encontrava um homem que eu acredito que para estar ali, naquele momento, naquela hora, ele teve um grande conflito dentro dele. O nome dele era Jairo. E diz que aquele homem, quando se pôs diante de Jesus, ele se jogou. Quando ele se viu diante de Jesus, ele se jogou aos pés de Jesus, se humilhando, pedindo, implorando a Jesus para que viesse com ele, porque a sua filha estava morrendo. Ei, queridos, aquele homem viu que o dinheiro que ele tinha, o status que ele tinha, as opiniões das pessoas não ia mudar coisa alguma na vida dele. Não ia trazer vida à filha dele, não ia restaurar o casamento, a família, a vida dele. E escuta, e ele teve que passar por cima da própria opinião, porque naquele contexto diz a palavra que Jairo, ele se reunia, os grandes, os doutores da lei se reuniam para pegar Jesus, porque eles tinham Jesus como um grande charlatão, um profeta charlatão, que estava de olho apenas nas riquezas deles, porque eles não conseguiam enxergar o sobrenatural de Deus. Mas escuta, aquele homem passou a viver num contexto de morte dentro da casa dele. E quando ele se viu naquele contexto, ele viu que as tradições humanas, que o que ele estava vivendo não ia mudar nada, o que ele estava vivendo não ia mudar a sentença de morte que estava dentro da casa dele. Não se prenda a tradições humanas, não se prenda a opiniões de pessoas que não podem te ajudar, queridos. Jairo, no meio da dor que ele estava sentindo, ele decidiu se levantar em fé. Ele não se agarrou-se com o medo, porque é justamente isso que aparece primeiro. Quando aparece algo na vida da gente, a primeira coisa que aparece é o medo para nos atormentar. É as dúvidas. Escuta, ele não deu ouvidos as suas próprias opiniões. Ele começou a dar ouvido aos feitos de Jesus. Ele começou a dar ouvidos à palavra de Jesus. E no meio desse conflito, ele resolveu se levantar em fé e agir em fé, queridos. Ele foi diante de Jesus, ele se jogou, reconhecendo o poder de Deus. Quando a pessoa se joga diante de Deus, coloca as suas causas diante de Deus, ele está reconhecendo que ele mesmo, dele mesmo, não pode resolver nada.
Ele está entregando nas mãos do Senhor a sua causa. E foi isso, exatamente isso que Jairo fez. E a palavra de Deus nos diz, o próprio Deus nos diz: ei, pleiteia a tua causa comigo diante de mim, que eu resolverei. Eu sou aquele que resolve. A minha mão não está encolhida. Eu sou vivo. Jesus ainda é o mesmo, queridos. Mas muitas vezes nós temos que passar por cima das nossas próprias opiniões, dos achismos, das pessoas que nos perseguem, que nos cercam, das opiniões erradas. Jairo viu que aquelas pessoas estavam erradas, que o poder de Deus realmente era real na vida de Jesus, que tudo que ele fazia, ele trazia vida. Ele buscou vida para a filha, para a sua família. Ele viu que ele estava perdendo o bem mais precioso. Ei, não perca o seu bem mais precioso, que é a sua família. Deus quer restaurar a tua casa, a tua família, teus filhos, o teu casamento. Então se lance nos pés do Senhor. Ele está dizendo: ei, eu estou de braços abertos. Eu estou vivo. Quando você se decidir lançar nos meus pés e largar as opiniões de lado, eu farei grandes coisas na tua vida. Então se agarra com o que Deus está falando, queridos. Ele é presente, ele é real. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Que você entenda, que os olhos do seu entendimento, do teu coração sejam abertos para essa palavra. E você seja totalmente abençoado por Deus. E também possa abençoar outras pessoas compartilhando. Faça com que a bênção do Senhor também chegue a elas. Naquela pessoa que você já pensou, chegou nos seus pensamentos. Talvez ela esteja precisando dessa palavra. Que Deus te abençoe.